Boa noite, galera. Boa noite a todos. Depois de muito tempo, eu tô aqui fazendo uma live, começando uma sequência de lives essa semana e tava com saudade já de bater um papo com vocês. Hoje eu vou conversar com meu amigo e parceiro Bruno Sodré. Ele chega aí daqui a pouco. Oi, Maurício, Carol, sejam bem-vindos. O Bruno tá chegando. Para quem tá chegando agora, eu vou pedir que compartilha aí. Um beijo, Maurício. Compartilhe com outras pessoas, clica no aviãozinho e vai chamando outras pessoas. A gente vai trocar uma ideia sobre como é que foi, né? Como é que o Bruno tá vivendo aí depois de ter passado pelo plano de voo. E vamos trocar essa ideia, o que que ele viveu, aprendeu. O Bruno é um cara interessante porque ele já viveu outras histórias, então já fez outros treinamentos, já viveu outras experiências e chega, né, com mais conteúdo, com mais bagagem. Então sempre é bom, né? É diferente quando tem alguém que tem mais conteúdo, mais bagagem. Oi, Pamela, tudo bem? Um beijo, seja bem-vinda. Então estou esperando o Bruno se posicionar, a gente já começa. Enquanto isso, peço para vocês compartilharem, convidarem outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai trocar ideias muito interessantes aqui, compartilhar essas vivências, o que, que a gente aprendeu e o que, que de fato a gente troca lá, né, quando a gente se encontra na mentoria. Olha só, o Brunão tá chegando, já tá aí, vou chamar ele. Calma aí. Vou te chamar aí, Bruno. Ok, legal. Aí, Tá me, tá me ouvindo, Flavião? tô te ouvindo perfeito. Você? Também, tô ouvindo tranquilo também, tá perfeito aqui. Eu tô no fone, se der problema, você fala que eu troco aqui. Tá legal. A gente vai coordenando aí, o pessoal nos ajuda também. Então, Show de bola. obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, tá comigo aqui trocando essa ideia, batendo um papo. Para quem está chegando, eu vou ter um papo com meu amigo Bruno Sodré, um piloto do plano de voo. A gente já vai comentar sobre isso. E eu queria quem está chegando, quero convidar para que você compartilhe. A gente vai trocar assuntos legais aqui. Eu imagino que sim, né? Vamos deixar rolar. Como a vida é, né, Bruno? A gente deixa rolar e vai vivendo essa história. E Bruno, por aí, Flávio. obrigado. Seja bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar daqui a pouco. Eu quero falar para o pessoal que eu conheci o Bruno através da indicação de um amigo, né, aquelas coisas da conexão. Eu precisava, na área de negócios, de uma indicação na parte de seguros, e aí o Rafael me indicou o Bruno, a gente se conheceu profissionalmente lá na empresa, começou a trocar uma ideia, e durante as nossas conversas, a gente já percebeu que tinham alguns conhecimentos que a gente já tinha compartilhado, já tinha vivido histórias parecidas em termos de busca de conhecimento, em termos de busca de novos aprendizados e novas experiências. Fizemos durante, eu acho que vários meses, né, Bruno, várias tentativas de negócio, várias simulações, várias conexões, e aí em algum momento cruzou aí a história do plano de voo e o Bruno aceitou fazer essa viagem do plano de voo. Mas a gente já fala sobre isso. Bruno, te apresenta aí de onde é que você é, onde é que você mora, se é casado, solteiro, viúvo, desquitado. Fala aí. Bom, Obrigado, Flávio, viu? obrigado você pelo convite, obrigado aí pela conexão. Algumas pessoas falam do acaso, né? Tem hora que a gente acredita, tem hora que a gente vê que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Então, eu sou o Bruno, sou de Sorocaba, sou sócio proprietário de uma corretora de seguros e de investimento e como o Flávio falou, a gente foi apresentado através do Rafael, que é um grande amigo meu, e eu, daí contar um pouquinho, eu conheço o Rafael por conta do irmão dele, que a gente morou junto nos Estados Unidos. Lá ele foi auxiliar técnico meu e as coisas foram acontecendo.
Hoje eu sou casado com a Tatiana e sou pai do Arthur de 1 ano e 6 meses, então estou nessa jornada. E quando o assunto é falar de si, falar de crescimento, de desenvolvimento, de conhecer pessoas, isso me atrai, isso me motiva muito. Então, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, poder contribuir aí. Fico muito grato de estar presente, viu, Flávio? Legal. Ô, Bruno, já para a gente começar a compartilhar com as pessoas, né? E nas nossas reuniões, quando a gente se conheceu, a gente compartilhou essas histórias de crescimento. Em algum momento teve uma conexão, eu de fato não lembro, isso vai acontecendo, e a gente começou a falar de aprendizado, descobertas, de literaturas, e eu te apresentei o projeto do plano de voo, né? Essa história onde eu trago lá um conjunto de conteúdos que são da minha vida, que eu fui vivendo ao longo dos anos, e compartilho isso. É um presente que eu estou devolvendo, né? Eu acredito que são presentes que eu devolvo para o mundo, para retribuir os presentes que o mundo me dá, com o objetivo sempre de encurtar os caminhos, de trazer ferramentas. Quando você ouviu pela primeira vez o plano de voo, se você consegue lembrar, o que te chamou a atenção, né, das nossas conversas, de você dizer assim, pô, eu quero conhecer essa história um dia. Que despertou em você esse interesse em fazer o plano de voo, né? Porque ele vinha de comentários nossos. E essa pergunta, ela tem o objetivo de, em quem está nos assistindo, entender o que desperta de interesse, né? E como que você chegou a tomar a decisão. Porque eu vejo muitas e muitas pessoas que desistem de fazer, né? Por uma série de preconceitos, de paradigmas, de achar que é mais uma coisa. Eu nunca acho que é mais uma coisa, eu sempre acho que mais uma coisa é mais um conhecimento. Por mais que eu já tenha vivido histórias e feito muitas imersões, eu acho que sempre a gente pode aprender algo novo. Como é que foi para você essa curiosidade de querer fazer? O que despertou em você? Se você lembra mais ou menos sobre isso? Ô, Flávio, confesso que no início, né, quando a gente recebe um convite ou às vezes ouve falar de algo de desenvolvimento, a gente cria mesmo essa sensação, essa barreira. Acho que o nosso ego, ele acaba colocando que sabe de tudo, né? Mas quando a gente observa e vai adquirindo cada vez mais conhecimento, eu não lembro o autor, mas quanto mais a gente sabe, né, que menos você acaba sabendo das coisas e fica mais aberto a conhecer novas ferramentas, novas formas de pensar. E dentro dos meus estudos pessoais, de coisas que eu gosto, me fascina muito a ideia de eu, no momento que estou presente hoje com o meu nível de maturidade, independentemente se é muito, se é pouco, mas o meu nível atual, onde eu me encontro, é a minha percepção do momento atual das coisas. E poder ter troca, conhecer novas pessoas, aproveitar um pouco, né? Conforme a gente foi se conhecendo, fazendo rodada de negócios, fazendo as reuniões, eu vi que eu, dentro da minha juventude, tenho muito a aprender com o profissional Flávio. Não estou te chamando de velho, viu, Flávio? Tudo mas, bem. mas, mas é o lado da experiência. Eu acho que a troca, ela soma, né? E me despertou essa curiosidade, assim. E eu acho que já no primeiro encontro, talvez pela referência que você... Será que é o meu ou o seu? Tá, acho que é um guizozinho. Ah, Juliana comentou aqui que tá com ruído. Ou vou O tirar aqui. som, o som. O som teu, Bruno. Será que agora melhorou, acho, né? Ok. Ele tá, Obrigado, tá Maurício. com... Obrigado. Para mim está funcionando. Então eu acho que o meu tá ruim ainda um pouquinho o áudio. Mas eu vou tentar falar aqui. Ou talvez é o meu volume, não sei se diminuiu um pouquinho do meu volume ou do seu. Melhorou? Acho que melhorou, que Quem daí está não nos tá com assistindo, retorno dá um agora. sinal. Melhorou, o Davi? Melhorou? O do Bruno? Eu a falar melhorou, pessoal? Para mim tá bom. É, tá, eu O vou meu tá continuar ok. falando. Se estiver ruim, Fala alguma vocês coisa, falam. Bruno, vamos ver. Vou diminuir mais um pouquinho o áudio aqui para ver se... Não, ele tá... Vou voltar... Tá sem fone, né, Bruno? Tenta tirar o fone. Tenta tirar o fone. Tá, acho que agora tá... tava gozado, ó.
Parece que mesmo tem um monte de passarinho aqui, tá? Tô quieto. Mas eu não sei explicar o porquê que tá chiado desse jeito aqui. Vou até tirar o outro. Pode ser o fone. Eu não uso mais fone por causa disso. Ficar sem Eu fone mesmo. desconecto o fone. É o fone de ouvido, ó, Maurício. Maurício é especialista. Então, tranquilo. Aliás, eu tô convidando o Maurício a fazer o plano de voo. Vamos seguir assim. Então, e seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que quando a gente também olha para si, acaba fazendo a troca, né? E nessa hora você acaba pegando um pouquinho de cada coisa, né? Eu acredito muito na modelagem, né? A gente aprender com os outros, né? Então, acho que isso foi um dos motivos que me motivaram muito. E logo no nosso primeiro encontro, acho que em virtude da amizade sua com o Rafael também, minha com o Rafael, isso gera uma conexão tremenda. Então, me entusiasmou muito e me motivou a tomar essa decisão. Legal. Léo, seja bem-vindo. Léo é um piloto também, um cara muito legal, muito interessante, mudou a vida dele depois que fez plano de voo. Aí, Bruno, quando você me falou tudo que você já tinha feito, e aí eu convidei você, você aceitou, disse, ixi, lá vem um cara que tem um monte de conhecimento, isso sempre dá mais um friozinho na barriga, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, eu estou descobrindo que você aproveita mais, porque conecta mais. Tá? Como que foi viver a jornada do plano de voo? Quando você começou, né, que eu te fiz a primeira pergunta, olha, quando é que vai ser a sua meta de morte? Qual o dia que você vai morrer? Como é que você vai estabelecer isso junto com a sua família? Como que foi viver os primeiros dias, né, que os 2 primeiros dias são mais impactantes? Conta como é que foi essa experiência, Bruno. A gente está muito acostumado a viver no automático e a partir do momento que a gente põe alguns temas para pensar, né? Claro que a vida é o hoje, mas você projetar, saber que um dia de vida vivido é um dia a mais, é muito bom isso, né? Você projetar planos, olhar para ver se a vida está do jeito como você quer para não chegar lá no final e se arrepender, né? Então, plantar, né? Porque nenhum resultado ele é do dia para a noite, mas eu acho que é muito legal, né? Ter esse conceito da semeadura, né? Você planta hoje para colher amanhã, então faz muito a reflexão. E é muito bom quando você também está aberto a voltar para o básico, né? A gente acaba se acostumando a querer se desafiar, olhando só para outras situações, e o fato de eu fazer algo que me faz voltar para o básico é muito bom. Inclusive eu tô com um quadro aqui meu que eu anotei muitas coisas assim de subconsciente, consciente. Eu já tinha visto muito a parte do pensar, sentir, agir. E aí você vai dando outras classificações, outros nomes, né? Você acaba conectando com coisas que você está vivendo hoje. Existe um conceito básico, né? Os cursos eles estão por aí, muita gente acaba repetindo, mas você, além de estar com uma visão diferente do momento atual, da experiência que você vive, a pessoa também ela tem a maneira dela falar, né? Então eu acho que você acaba somando, né? Eu vejo tudo como soma. Legal. Uma das provocações, para quem nunca ouviu falar do que a gente faz lá, eu provoco bastante você observar a vida que você está construindo, a vida que você está vivendo, e você parar para pensar nessa vida que você está vivendo hoje, como que ela vai chegar no futuro, porque vai ter um futuro. Para que você não chegue lá naquele futuro e olhe para trás assim, nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter aproveitado mais ou menos, eu devia ter mudado a rota. Só que quando você chega lá na frente, não tem como você voltar. Agora, se você começa a despertar a sua consciência hoje sobre como que você quer viver essa história de forma consciente, aí a vida começa a ter um sentido diferente. Esse é o primeiro grande convite para a gente olhar para a nossa vida e construir a vida desejada. Independente das circunstâncias, independente do barulho externo, principalmente, que fica nos provocando, independente dos invalidadores, né, que tentam nos puxar por um lugar que não é o nosso, que pode ser diferente. Então essa é a primeira grande provocação que a gente faz lá, né? Você pensar, você refletir sobre, ok, se você tiver essa capacidade de decidir, olha, eu vou morrer daqui 50 anos, qual é o corpo que você quer chegar lá? Que mente você quer chegar lá? Com que saúde você quer chegar lá? Com que dinheiro você quer chegar lá? Com quem você quer chegar lá? Porque tudo isso faz a diferença.
A vida é uma só. Sem sombra de dúvida, Flávio. Eu acho que esse último gancho que você falou, com quem você quer chegar, né? E mudar de ambiente também, mudar de pessoas próximas, né? Não é invalidar, muitas vezes, amizades do passado, pessoas que você ama, que viveram momentos incríveis, né? Junto com você, desfrutando. Mas a vida é movimento, né? E a gente projetar coisas, né? E também saber que a gente muda a todo dia, a todo momento, que às vezes a gente não percebe por estar todo dia convivendo com si mesmo, mas se respeitar, se permitir, buscar se sentir mais amado, né? A gente olha muito para as coisas e deixa de olhar para si e se valorizar, né? Você se ama A gente fala e sobre isso, né? nem sabe muitas vezes, né? A gente fala sobre isso, porque, por incrível que pareça, né? Você, Ione, querida, um beijo para você. A gente fala sobre isso, né? A gente, com o tempo, com o dia a dia, vai muitas vezes, muitas pessoas com o dia a dia, não estou dizendo que é a totalidade, mas eu vejo muito isso, porque eu vivi isso, né? E vejo as pessoas que passam por lá vivendo isso, acabam esquecendo de si, daquele seu momento, daquele sentimento, muitas vezes de valorizar coisas importantes que você tem, e aí vai vivendo a história, vai vivendo, vai deixando, deixa a vida me levar, a vida levar eu, né? Vai sendo empurrado pelas circunstâncias, pelo aquilo que está fora de nós, né? Pela opinião dos outros, pelo contexto. A gente que trabalha no mercado financeiro, de certa forma está inserido nesse mercado. É o mercado que cobra postura, comportamento, cobra um conjunto de coisas. E parece que com o tempo a gente perde um pouquinho aquele olhar para dentro, que é tão importante para a gente ganhar energia para cuidar quem está do nosso lado, né? E quem está do nosso lado não é só a pessoa que está nos aguentando lá no dia a dia, que está vivendo, construindo a jornada, e não é só nossos filhos, e não é só nossos pais, são nossos amigos, colegas de trabalho. Se a gente não está equilibrado com aquilo que a gente tem de melhor, consciente daquilo que a gente tem de melhor, valorizando e respeitando, como que constrói essa jornada? Constrói de qualquer jeito. Não, e é bem o que você falou, né? Se a gente não se suporta, quem que vai suportar a gente, né? Então Não é? é bem isso. Eu acho que quanto mais eu me deparo com oportunidades de expandir o nível de consciência, de valorizar o presente, com um olhar muito atento para o futuro, né? Não valorizar nem o passado, nem o futuro, valorizar o presente, mas com o olhar atento, ser grato por tudo que eu já construí, desde coisas positivas, negativas, que me fazem ser quem eu sou hoje, mas está muito agraciado. E eu acho que, o que eu comentei, o fato de ser pai atualmente, né? Uma coisa muito nova, né? Há um ano e 6 meses que o Arthur está aí. Claro que tem a gestação da Tati desde o momento da descoberta. Assim, para mim está sendo incrível desfrutar dessa conjuntura familiar, do olhar da minha esposa, do meu filho, de experiências. Hoje é um dia curioso. Amanhã eu tenho um compromisso extremamente cedo, casa, para contribuir. Então, o envolvimento da família, né? Ser agraciado por pessoas que podem participar e contribuir com o melhor delas, né? Não é o que a gente espera. A gente pode até projetar algumas coisas, mas ser grato para as pessoas elas se dedicarem a dar o melhor dela. Meu sogro, minha sogra, meus pais, né? Meu irmão, meu cunhado. Então, assim, isso é muito bom. E olha só, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a experiência do plano de voo, né? O que a gente compartilhou lá. O Bruno está falando um conjunto de coisas, como por exemplo, eu sou grato pelas coisas que eu tenho, pelo aprendizado que eu recebi. Eu não vivo no passado, reconheço, valorizo aquilo que o passado que me trouxe até aqui, mas tenho um olhar atento para o futuro, sem viver com a ansiedade do futuro, mas sentindo o momento presente, estando aqui agora, né? Não estou no passado, nem vivendo das glórias do passado, reconheço e que o passado que me trouxe até aqui talvez não me leve no futuro, mas ele me trouxe até aqui e está ótimo. Vivo o momento presente com um olhar atento. Tá? Lá, uma das coisas que a gente faz é exercício sobre momentos da verdade. A gente aprende o que é o momento da verdade
e exercita momentos da verdade. Como que foi essa história de momentos da verdade? Porque são coisas que a gente já conhece, só que a gente esquece, né? Ou tem um olhar que deixa essas coisas do outro lado, trata momentos da verdade só como momentos especiais. O momento da verdade pode ser qualquer momento se tornar especial. Como que foi para você isso, Bruno, lá? Ó, até vou falar, né? A gente acabou. Tem alguns dias aí, né? Até algumas semanas. E semana passada eu vivi um momento da verdade muito bom. Que minha esposa estava num treinamento em São Paulo. E eu tive que ficar uma manhã toda com meu filho. Inclusive, tinha uma reunião de negócio que eu participo de um grupo de networking. E eu acordei cedo, consegui participar da reunião. Me preparei com o café da manhã com ele, dei banho, levei ele para a escola. E na hora que a gente saiu de casa, foi um momento, da verdade, assim, muito prazeroso, de eu me sentir realizado por estar completando atividades com ele. E eu sozinho, ele dormiu para ir para a escola. E assim, me veio um choro muito gostoso, assim, de satisfação de estar vivo, assim, sabe? De falar, cara, que top, né? Tô orgulhoso de mim mesmo por estar dando o meu melhor para mim, primeiramente, mas conseguindo contribuir com meu filho, com a minha esposa e com pessoas que estavam fazendo networking comigo e E indo, né, curtindo David, aquele, assim, né, Bruno? Curtindo aquele momento. muito, muito interessante, sabe? Foi é, assim, e aí, inclusive, eu costumo fazer terapia até na parte da manhã, e aí eu cheguei fresco para terapia, assim, sabe? Falei, nossa, eu vou te contar uma coisa que aconteceu há pouco, muito boa. Legal. Por que que eu gosto de falar sobre isso? Porque às vezes a gente entra num ritmo alucinante, né, de viver uma vida acelerada, de viver uma vida que quer fazer muitas coisas. E claro que é possível, e eu também acredito que a vida tem que ser vivida intensamente. Mas viver intensamente não é você chegar no seu carro, coloca o seu filho lá atrás na cadeirinha, e aí já vai pensando no trabalho, já vai fazendo tudo de forma automática, né? E não curte, e não reflete, e não percebe, e não sente aquele momento único. Porque uma vez, né, a gente fala disso que um dos pilares é o tempo no plano de voo. Uma vez que o tempo está passando, não volta nunca mais. Não curtir ou não experimentar ou não despertar a consciência para aquele momento único, né, que é brilhante aquele momento, porque você está no turbilhão do dia a dia, é perder uma oportunidade de vida. E isso que eu acho que pelo menos eu recebo como depoimento dos pilotos, é que sai mais sensível a isso. Sai com uma percepção mais clara da realidade, do momento presente, das oportunidades de curtir aqueles instantes, a intensidade da vida. Você também saiu com essa sensação, ô Bruno? Sem dúvida, tinha um tempo já que eu não fazia algum treinamento voltado com essa ideia, né, com esse conhecimento. E olhar de novo, assim, é muito bom justamente por isso, né? Lá atrás a história era outra, era diferente, nem melhor nem pior. E hoje eu poder retomar algumas coisas, olhar com clareza, dar mais atenção para o meu subconsciente, sem deixar o meu consciente também presente. Então, Sim, é muito formidável participar de um grupo, né, que é o plano de voo, onde as pessoas também se sentem livres em contribuir, falar de si. Você pega desde pessoas que têm um certo... Para mim, muitas vezes falar é fácil, é gostoso, é prazeroso. Mas tem gente, às vezes, que tem uma certa timidez, então você vê pessoas abrochando, destravando. E, assim, eram noites de segunda-feira, onde eu fiz alguns acordos com a minha esposa, e de terça ela acorda super cedo para poder trabalhar, né? Como eu disse, a gente está em Sorocaba e ela trabalha em Barueri. E assim, tranquilo, sabe? Ela, às vezes eu voltava para a cama e ela já estava dormindo, o Arthur também, que ela colocava o Arthur para dormir, mas eu voltava anestesiado, assim, muito bom de conseguir ir para a cama, dificilmente dormir, porque a cabeça fica tão em êxtase fica lembrado. que é muito gostoso, é muito bom mesmo. Recomendo fortemente as pessoas que não tiveram essa experiência a participarem, porque
Flávio realmente tem um conteúdo engrandecedor. O Davi participa já há um bom tempo, né? Tá desde o início. Então, assim, eles preparam um material e trazem relatos, coisas muito legais que acabam tocando, né? Independente do momento de vida que qualquer um vive, assim, acho que é muito válido. Para mim está sendo, né? Porque ainda me sinto parte, tem continuidade das coisas, né? Nunca para, então assim, está sendo muito bom ser um piloto. Legal. Legal. Uma das coisas que a Ione passou por aqui, eu tô sem óculos, não enxergo nada que as pessoas escrevem, viu? Então eu vou ter que botar o óculos aqui para falar da Ione. A Ione fez o plano de voo 2 vezes e participou como anjo de outro. Ela fez uma mudança na história dela que foi assim sensacional. E tá aí ela de novo, ó. Mudou assim radicalmente. É muito querida, muito determinada, e porque tem uma coisa, né? Não tem nenhum treinamento, né? Plano de voo não é nada, nenhum treinamento, nenhum desenvolvimento, nenhum conhecimento que mude alguém se a pessoa não quiser fazer essa mudança, tá? Se ela não estiver disposta a encarar a realidade, a encarar as descobertas que ela acaba recebendo, né? Que ela acaba percebendo ao longo da jornada, encarar isso e de fato se mover, nada vai mudar. Então, o plano de voo é só um conjunto de conteúdos estruturados, com uma literatura reconhecida internacionalmente, não tem nenhum dos livros que a gente aborda, trabalha ou sustenta para cada uma das atividades. São livros super reconhecidos, ferramentas das mais diversas, né, que facilitam você andar, você construir, você perceber uma nova realidade. Agora, vai exigir da pessoa levantar a bundinha da cadeira e fazer. Isso não tem jeito. E eu concordo com você, Flávio, até puxando um gancho nesse sentido. Muitas vezes a gente não quer mudar, a gente não percebe que a gente muda, né? E você mudar com consciência é tão melhor do que você tentar se manter estático, né? Uma árvore parada, ela pode parecer que ela não muda, mas ela muda, né? Tudo é movimento, como a gente diz. É que às vezes a mudança, o tempo, ele é tão próximo para a gente perceber que algo em torno, né? Ou em nós mesmos teve essa modificação. Então, aquele que começa a entender um pouquinho que olhar para dentro é um ponto fundamental para você ter mais paz, ter mais amor a si, valorizar muito mais os antepassados, né? Honrar pai e mãe, poder se preparar também para contribuir com quem quer que seja, desde o mendigo que está ali passando o seu sofrimento na rua, porque escolheu estar ali, né? O Sim. mendigo ele não está ali porque não tem opção, Assim, não, ele escolheu levou. estar ali. Então, assim, é isso, sabe? De a gente adquirir experiência, e experiência é vir, né? Não é ter mais ou menos sabedoria, não é ser melhor ou pior, né? Você estar disposto a enfrentar a vida, porque a vida ela é um desafio, né? Basta estar vivo para viver um desafio diário aí. É um bom desafio. Todos nós nascemos para a prosperidade. Todas as pessoas. A gente vem ao mundo para prosperar. A forma como você enfrenta os seus desafios, a forma como você encara as palavras que você fala, os pensamentos que você gera na sua mente, que podem facilitar ou dificultar a sua prosperidade. Mas todos nós viemos para a prosperidade. E quando você compreende que você nasceu para ser próspero e que existe um caminho que você pode fazer de forma intencional, você pode escolher esse caminho e trilhar esse caminho, gerando prosperidade de forma consciente. Quando você descobre esse caminho, a vida parece que tem outro sentido. Pelo menos para mim, começou a ter outro sentido. Isso não significa que tem dias que você está mais triste ou mais alegre, que tem momentos que você tem grandes preocupações, desafios profissionais ou desafios familiares. Isso tudo faz parte. Mas o convite é que você olhe para essa sua realidade, seja ela qual for, de um jeito diferente. Você consiga perceber que o mundo que você enxerga é um mundo baseado nas tuas experiências, nos teus paradigmas, na forma como você interpreta esse mundo. Porque uma outra pessoa do seu lado, olhando para o mesmo mundo, vai interpretar de um jeito diferente. E aí tudo muda. Tudo muda.
Não é mágica, não é motivacional, não é nada disso. É apenas uma expansão da consciência de que você é o senhor da vida que você quer. Você pode construir. Ela pode ser mais rápida ou mais lenta, né? Pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil. Eu não estou dizendo que é simples, eu estou dizendo que é possível. Só que essa possibilidade, ela só se torna verdadeira e ela só se amplia quando você mexe com a sua consciência. Você comentou sobre consciente e subconsciente, né? O Bruno comentou sobre isso em algumas falas dele até aqui, porque a gente aborda sobre isso, né? Ter clareza, ter primeiro conhecimento de como que a gente funciona. Olha, se eu sei como a gente funciona, não adianta eu lutar sobre esse funcionamento, vai funcionar desse jeito. O mecanismo neurológico, psicológico das pessoas tem um funcionamento. Se eu sei como esse funcionamento acontece, eu posso usar isso para conquistar as coisas que a gente quer, para reconhecer o mundo à frente de um jeito diferente. Então, para quem está nos escutando, é por isso que a gente fala de consciente ou inconsciente, ou do subconsciente, que a gente fica mais alerta, que a gente começa a ficar mais perceptivo depois da experiência, porque a gente aborda isso com uma certa profundidade, exercita isso. E cada um do seu jeito, né, Bruno? Não tem exposição de ninguém, né? Se você quiser ficar calado o tempo todo, com a câmera fechada o tempo todo, tá tudo bem também. Eu acho que uma das frases que eu falo, a terceira frase que eu falo no início tá tudo bem, tá sempre tudo bem. E é bem por aí. Até vendo o quadro aqui que está na minha frente, de algumas coisas que eu anotei, coincidentemente, eu jamais imaginei que você ia me chamar para uma live, mas durante os encontros eu acabei marcando coisas que foram importantes ali naquele dia, né? No meu momento da verdade, no dia a dia nosso ali fazendo os encontros. E tem duas coisas que eu acho que são super importantes, né? Uma é a carta de gratidão e a outra é a carta do perdão. Claro que falar de quem a gente gosta, ser grato por pessoas que passaram na nossa vida e trouxeram mais ainda valor, é mais fácil. Mas quando a gente se depara por momentos que a gente precisa, primeiro, perdoar por determinados comportamentos e também perdoar pessoas por nem entenderem e acabarem nos ferindo. Às vezes alguém te ofende, mas a pessoa não tem nem noção daquilo o que te... Mas antes de você perdoar a pessoa, é você perdoar a si por ver que a pessoa ela não entende o que está passando na tua vida, ela nem sabe o quanto aquilo verdadeiramente te fere. Então, você acabar perdoando a si primeiramente e tornar a vida mais leve, né? Porque a vida ela é difícil, mas a gente tem o poder de escolher e torná-la de uma maneira leve em determinadas coisas. Porque é o que você disse, não vai ser fácil. Mas assim, ter escolhas para viver, sabe? Eu penso dessa forma. E uma coisa legal que eu escrevi aqui, assim, que eu às vezes falo... Ô, Bruno, mostra esse quadro aí, dá para mostrar? Eu vou ver se tá dá tudo para bem, sair. Não importa, não precisa estar bonito. Não precisa estar bonito, precisa estar verdadeiro. Peraí que eu acho que o Bruno ou caiu ou congelou. Então a gente está falando sobre essas experiências do... Opa, aí, ó. Legal. Escrevi aqui. Eu não sei se está travando ou não. Acho que tá travando. Ali, ó, o subconsciente. 5,95, né? Eu tô mostrando aqui, ó. E... Deu uma atrasadinha quando virou. Travou um pouquinho, mas assim, uma coisa que eu muito do que está escrito aqui, que o propósito da vida é a vida, né? Não tem nada mais importante do que a vida. Então, assim, a gente fica preso a dogmas, a paradigmas, a situações. Então, assim, o mais importante de tudo é você saber viver em paz, viver cercado de pessoas que te amam, saber derramar amor, que o amor é uma força suprema, uma força maior. Então, é muito legal, assim. E eu, nesse momento aqui contigo, apesar do nosso pouco tempo de amizade aí, eu me sinto muito amado por você, muito acolhido por estar presente na tua vida aí. Para mim, é muito bom isso. E veja, tudo isso que o Bruno está falando, né, perdão, gratidão, amor, a gente aborda isso mesmo. Porque isso é da vida. Isso não é uma conversa qualquer.
Isso não é uma afirmação para que você simplesmente tenha uma energia melhor. Quando você coloca isso de fato na sua história, isso muda a sua história, né? A gente não fala sobre perdão, a gente não fala sobre isso, e quando muitas vezes a gente está falando numa live ou numa reunião sobre isso, tem pessoas que nos seus paradigmas acham que isso é uma besteira, que não é muito assim, né? Essa conversa está muito melada, está muito amorosa. A vida é assim, se você quiser. E tá tudo bem, se a pessoa também não quiser ouvir, não quiser falar sobre isso, tá ótimo. Cada um segue o seu caminho baseado nas suas escolhas. Esse é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é você poder escolher e então conviver com as suas escolhas. Porque quando você não escolhe, também é uma escolha que você está fazendo. Ah, não, eu não quero cuidar disso agora, eu não vou olhar para dentro aqui, porque não é o momento. Nunca vai ser o momento se você não andar. Eu escuto isso toda hora. Não, nesse momento eu estou sem tempo, nesse momento eu estou preocupado, nesse momento. É exatamente quando você está com todas essas confusões, é que você tem que parar. Tá? O dia que a gente escolheu, que eu escolhi, que é uma segunda-feira, às 9 horas da noite. Ninguém tem compromisso 9 horas da noite. É raro, dá para fazer. Dá para fazer. Dá. Fica gravado 24 horas para você poder assistir e poder viver durante a semana. Então, a gente percebe quando as pessoas estão se dando desculpas, estão se economizando. Eu gosto de uma frase de um amigo chamado Marcos, que diz assim, cara, a gente não pode se economizar na vida, porque a vida vai passando e a gente fica se economizando e de repente quando você vê, já é 51 anos de idade. Eu tenho mais 600 meses pela frente, tenho bastante tempo ainda, né, dentro da minha meta de morte, mas a gente não pode se economizar. E as pessoas, quando a gente fala sobre amor, sobre perdão, sobre gratidão, sobre o poder da palavra, palavra tem poder. Palavra tem poder. A que nasce na nossa mente e é aquela que a gente profere. Fica do lado de alguém que fica falando bobagem o dia inteiro, se a energia é boa. Agora, se é assim que acontece, traduz isso para a sua vida. Quantas vezes a gente fala, nossa, como eu fui burro. Não, você só não compreendeu naquele momento, mas você é um ser de luz. Nós todos somos seres com muita luz. A gente tem que colocar isso para fora. A gente tem que acreditar nisso, experimentar viver isso, reconhecer e trocar com as pessoas que estão à nossa volta esse conhecimento e essa energia. Lá no terceiro dia do plano de voo, a gente fala sobre as energias, né? A energia da gratidão, do perdão, a energia que te conecta com o universo, que faz a gente se conectar. Porque algumas pessoas que passaram por aqui, né, como meu amigo Maurício, que eu conheci num treinamento, houve sim uma conexão entre nós. Né? A gente, de alguma forma, percebeu e começou a conversar sobre diversos assuntos. Então isso acontece. Quando você se coloca, né, à disposição do universo para que ele possa te ajudar a conduzir a energia que você quer construir e você intencionalmente se posiciona assim, parece que a vida vai mudando. Eu realmente acredito nisso. Eu vivo isso, né, Bruno? Não, com certeza. Tem coisa que é acreditar e tem coisa que é viver. É bem isso que você falou. Quando você percebe as coisas acontecendo, você fala, poxa, realmente, depende de como eu me posiciono, depende de como eu estou aberto, depende de como eu mudo minha frequência, né? E não é balela, não é que as coisas... Não é por conta de mudar sua frequência que você vai ganhar na Mega Sena, não é isso. Não é isso. Mas é você ganhar uma qualidade de vida com você mesmo, nem mais nem menos pessoas. É você com você mesmo. É a hora que você faz o silêncio, é que sua mente abre e começa a falar e você fala, caramba, tá ecoando aqui. Tá ecoando. Cara, muito legal isso. Muito, muito, muito legal. Ô, Bruno, como que foi quando você começou a viver a jornada? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque às vezes surge cada coisa. Quando você começou a viver, né, primeira semana, segunda semana, na segunda semana ela é um pouquinho mais forte, porque a gente começa a questionar lá do sombra, né, a gente aborda um pouquinho a experiência do Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido, a gente aprofunda um pouco mais nesse aspecto, mas as pessoas que estão convivendo com a gente,
começam a perceber que a gente está diferente, está estranho. Né? Lá pela terceira semana, você já está abraçando pessoas, já está tratando elas com mais amor. Como que, como que foi isso na tua história aí? Assim, cada momento, cada semana, a gente acaba percebendo realmente que o convívio de si mesmo com si mesmo, ele é fundamental, né? Para mim, o que mudou para mim participar do plano de voo, independentemente da semana, como assim, mas é tornar realmente um momento leve, sabe? Saber me aceitar mesmo no momento que eu vivo hoje. É um exemplo, assim, hoje eu não estou na minha melhor condição física e, ao mesmo tempo, eu não me culpo, eu não me vitimizo por isso, porque eu faço as escolhas para as coisas estarem do jeito que estão. E para mudar isso, depende só de mim. Claro que o ambiente vai favorecer, claro que tem muita coisa que vai favorecer para que o resultado seja diferente, né? Mas a partir do momento que eu escolho viver a vida que eu quero, viver a vida que eu mereço, eu tenho que estar tranquilo disso. Então, me vitimizar menos, extrair o meu potencial daquilo que deve ser extraído. Então, assim, para mim, a parte do lado sombra está um pouco voltado a isso, sabe? De você não se sabotar, ou se sabotar, você ter consciência por que você está se sabotando, né? Por que aquilo está te causando as escolhas. E por isso que o que eu vejo dentro do plano de voo, que a gente tem um olhar atento para nós mesmos, para você melhorar a consciência daquilo que você deseja para a sua vida. O que não é fácil, não quer dizer que o dia de amanhã esteja mudado, né? Todo dia, a todo momento, o olhar observador. E, Bruno, fazer essa jornada sozinho, ela também é possível. Né? Você ir descobrindo, ampliando a consciência, percebendo que apesar das escolhas, está tudo bem, porque você escolheu. É possível fazer? Claro que é. Claro que é. Eu fiz isso sozinho. Né? Eu fui descobrindo, obviamente, a partir de imersões, de amigos. Acabou de entrar uma amiga minha agora aí, que me ajudou muito, 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 muito na minha jornada, até 2018. A gente conviveu, compartilhou muitas histórias. Aliás, eu acho que vai fazer agora, essa semana, dia 5, 4 anos que ela viajou e a gente fazia muitas trocas. Então, é possível fazer essa jornada sozinho? Claro que é. Agora, quando você tem uma ferramenta, quando você tem alguém que você pode compartilhar, quando você tem alguém que dá um direcionamento e você está disposto, a partir disso, compreender, exercitar e testar com você essa expansão, essa história de você perceber que ok, a vida é desequilibrada mesmo, né? Não existe equilíbrio pleno em tudo. O equilíbrio pleno, a linha reta é a morte. A hora que ficar tudo equilibrado, tudo 100%, tudo bonitinho, você morreu, só não está sabendo. É isso que a gente acredita lá, né? Então a gente fala que piloto é tudo desequilibrado. Passou pelo plano de voo, vira sem vergonha, porque deixa de ter vergonha de viver a vida, e desequilibrado, no sentido que, de forma consciente, faz as escolhas sobre a vida que quer. E não se fica se cobrando, porque eu não estou vivendo aquilo. Não, você não está vivendo porque não quer. Nesse momento, você escolhe cuidar de outras coisas. Tá tudo bem. É consciente. Muda. Parece que um peso sai das nossas costas, né? E você começa a viver uma vida leve. Né? Atento, leve, atento, consciente, e aí começa a fazer as mudanças necessárias. Pelo menos é o que eu vivo, o que eu vejo, muitos pilotos fazendo isso. Então, eu acho que esse é o grande convite, né? Você está vivendo a vida consciente do jeito que você quer? Ou continua sofrendo com a invalidação externa, sofrendo com o barulho externo, sofrendo com a circunstância que te cobra que você deveria isso, deveria aquilo, e você, no seu íntimo, não é o que você fala para os outros, mas sim o que você pensa e sente quando você está sozinho. Uma coisa é conversar aqui na nossa frente, é conversar na mesa da sala, com a família, com os amigos, né? Isso não me atinge. Agora, quando você se olha no espelho, sozinho, naquele seu momento que não tem como mentir e nem colocar nenhum chapéuzinho,
O que você está se dizendo? O que você está se dizendo sobre a consciência que você tem da vida que você está escolhendo? É você. Não é ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, eu acho que essa é o convite, essa é a provocação que eu faço. E faço mesmo, né, ô Bruno? Não, com certeza. E você falou um ponto muito, muito importante. Atualmente eu vivo essa questão de certas coisas que já me aconteceram ao longo da vida e você saber abrir mão do teu ego, não deixar o coração amargurado dominar a tua paz, sabe? De você, sejam pessoas, sejam coisas, sejam situações, sejam experiências, de você não virar escravo daquilo, sabe? De você se libertar de algo que pode te aprisionar de um pensamento, de um sentimento, né? É tão mais tranquilo você deixar o seu coração livre para ele pulsar da maneira como ele quer, que é trazendo momentos, né? Momentos de presença mesmo ao lado de pessoas que façam sentido. E às vezes a gente fica tão focado em ser justiceiro da própria vida, quando na verdade é aquilo que eu falei, né? O propósito da vida é a vida. Então, a gente se aprisiona e deixa de viver. Exatamente. E eu vejo, às vezes, esse comportamento de querer fazer mais do que é seu, de querer contribuir de um jeito diferente, porque você se sente cobrado a contribuir. Porque uma coisa é, eu contribuo de forma consciente. Eu venho aqui, trago aquele conhecimento, trago as experiências. Durante cada plano de... Todas as 10 turmas que a gente já fez de plano de voo, todas elas foram diferentes. Impossível ser igual. Por quê? Porque a vida é diferente a cada dia. Se você tem uma vida que você leva consciente, amanhã é diferente de hoje, não existe dia igual. Impossível existir dia igual, porque o tempo é diferente. Agora, se a vida é igual de todo jeito, lembre-se, né? Para destruir, basta não fazer nada. Vai vivendo a vida que ela se termina. Porque é entrópico, está se destruindo, está se desintegrando. Se você não fizer nada diferente, vai terminar. Vai terminando. Então, ter essa consciência de que você pode construir, você pode modificar, né, despertar para isso com a ajuda de alguém, compartilhando essas experiências, que essa é a proposta, é mais fácil, é mais rápido, né, a descoberta parece, na minha visão, que é mais ampla. Você descobre isso de um jeito assim, caramba, estava ali, eu não estava vendo. E é isso, né? A vida ela passa tão de maneira desapercebida que quando a gente percebe que viver é o que basta, a gente começa a ter mais leveza, assim. Eu falo por mim mesmo. A minha vida hoje ela se tornou muito mais leve, mesmo tendo mais responsabilidade, mesmo tendo mais desafios. E mesmo assim eu vejo que não tem fardo nenhum, às vezes dormir tarde e acordar cedo, porque eu tive que trabalhar um pouco mais, ou porque eu tive que cuidar um pouco mais da minha família, e que eu tive que acordar cedo no outro dia, às vezes que é para cuidar de mim, ou às vezes é porque eu preciso fazer certas coisas, com vontade, sem vontade. Você começa a entender que as coisas elas acontecem independentemente de como tem que ser em determinado momento. E aí basta você estar apto, né? Hoje mesmo foi curioso acordar, normalmente minha esposa sai muito cedo, e aí eu sozinho com meu filho, banheiro, né? Quando a paternidade é fresca ainda. Então, assim, momentos engraçados dele acordar e vir me acordar no quarto, você começa a olhar aquilo e fala, né? Às vezes você tá dormindo e fala, não, eu queria dormir mais um pouco, não, e acordar com um sorriso, pô, né, meu filho querendo tomar o TT dele, sabe assim, coisas bobas, e eu tentar fazer um ovo para eu poder comer de manhã, sabe assim, você começa a viver os momentos da vida muito mais prazerosa. Muito mais prazerosa. E as pessoas deixam passar. Ah, mas é a maternidade ou a paternidade, a gente está mais atento. Tá, legal, mas e lá na sua empresa? E o dia que você vai fazer uma consulta no hospital, ou que você vai no médico, ou que você anda na rua, as pessoas que você cruza, ou quando você vai no restaurante, como que você age com relação a isso? Lá tem momento da verdade, o momento da verdade está em todo lugar. A forma como você cuida disso, a forma como você enxerga, a forma como você age para aproveitar todo minuto, todo instante da melhor forma possível, é que muda a história, é que muda a energia.
Olha só, Bruno, o Marcos Frison Júnior, acho que é, ele diz assim, ó, se faça a pergunta se tem medo da morte. Se a resposta for sim, corra, pois seu inconsciente está lhe avisando que tem muita coisa a fazer. Engraçado. Lá, ô Marcos, a gente, no primeiro dia, você tem que responder uma primeira pergunta, que é assim, quando que você vai morrer? Quando que você conversou sobre isso com as pessoas que você ama? Sobre uma data futura, porque ela vai acontecer. Vai acontecer para todos. Eu, você, todos que estão aqui, todos que você conhece. Isso é inevitável. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Né? Porque a hora que você responde essa pergunta de quando vai ser, parece que à medida que você para pensar por uma hora sobre isso, por alguns minutos sobre isso, parece que a sua consciência começa a olhar para o lado e dizer, tá, mas e como é que eu estou cuidando da minha saúde? Como é que eu estou vivendo com a minha família? Será que eu tenho as pessoas certas do meu lado? Como é que eu estou vivendo no meu trabalho? O que eu estou suportando? O que eu estou deixando passar? Então, quando você começa a olhar que a vida de fato é finita, porque ela é, e você toma consciência dessa finitude, você começa a enxergar os momentos de um jeito diferente, porque eles são diferentes. Senão, você vai ficar arrastando corrente, vai ficar vivendo a vida. Quantas pessoas ao nosso redor são assim? Quantas você conhece? Quantas você tem no seu trabalho que ficam lá reclamando? E aí, quando você tem uma oportunidade, não fazem nada. Eu sei, tá? E posso falar dentro do conteúdo do Plano de Voo que a gente dá, às vezes, de presente para quem está precisando de fato. Porque também é uma doação. Né? E todos aqueles, todos não, eu vou dizer que 90% de cada 10 que a gente deu, 9 acabam desistindo. 9 acabam deixando de fazer. 9 não vão nem até o final, porque veja, é de graça. Você só está consumindo o seu tempo. 2 horas por semana não é nada no seu tempo. Nada. E as pessoas desprezam um possível conhecimento que poderiam trazer uma porta diferente, uma visão diferente do mundo. Então, as pessoas têm que querer. Muitas pessoas não querem. Querem continuar reclamando. Aí é fácil. Só que a história nos mostra, né? Não a nossa, a sua não é assim. A minha, com certeza, não é assim. Dos pilotos que passaram por lá, com certeza não é mais assim. Mas muitas histórias mostram que as pessoas chegam em algum lugar do futuro e se arrependem da vida que não viveram. A vida está aí para frente. Por que você não está vivendo do jeito que você quer? O que impede você de começar um processo de mudança, de reconhecimento, de expansão, da percepção sobre a vida que você quer? É só a vida, cara. Só tem essa. Não tem outra. Nessa vida não tem outra. Não é? E é bem por aí. A gente criou um hábito, desde que mudou para onde a gente mora hoje, a minha esposa. Começou um pouco antes de a gente parar aqui. Mas com o início da pandemia, a gente começou a ver muita notícia ruim, né? E é o que você falou, palavra tem poder, algumas atitudes, e simplesmente, né, a gente desconectou a televisão do nosso hábito. E isso que a gente foi um casal de dormir com a televisão ligada, sabe? Assim, coisas que a gente começa a olhar para trás e ver que, cara, que mudança louca. E até hoje a gente mantém isso. Então tem... Claro que a gente usa muito do celular para substituir determinadas coisas que a televisão tinha, mas o hábito de chegar em casa, de conversar entre si, de conversar com o Arthur, de todo mundo se sentar à mesa para poder fazer uma refeição, de tornar o momento do banho, né? Tem o programa da cultura, que era o Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha a musiquinha da hora que o ratinho ia tomar um banho. O Arthur tem um livro disso, a gente canta, então faz uma festa. Lógico que não é todo dia que é festa para ele tomar banho, tem dia que ele não quer, mas a gente começa a criar essas situações, os rituais, e rituais que façam sentido, não viver no automático, não é nada contra um jornal nacional, mas você só fica vendo aquilo todo dia e aí você vê as pessoas noticiando coisa ruim e passando mensagens, e você começa a perceber que sua vida, ela vai independentemente de quem está fazendo, de o que está acontecendo. Olha que doido, a gente está aqui conversando e tem uma guerra acontecendo. Ela está lá no outro lugar. E eu trago os exemplos da minha família, né? Porque aí eu posso falar com total abertura, com total transparência, porque eu estou falando dos meus, estou falando de mim.
Então, eu trago os exemplos, né? Eu falo muitos dos exemplos que eu aprendo com a minha mãe, né? E ela me ensina muitas vezes, infelizmente, ela me ensina, infelizmente para ela, mas felizmente para mim, ela me ensina as coisas a não fazer. Tá? Então, a preocupação excessiva com algo que você não muda a realidade, mas muda a sua realidade. Se eu me preocupo excessivamente com algo que eu não tenho como impactar, que eu não tenho como agir, então eu preciso mudar a minha forma de enxergar isso. Porque senão eu vou ter um sofrimento com algo que não adianta, eu não consigo. A gente tem impossibilidades, né, com relação a outras pessoas ou com relação a outras situações. Então, o convite é para a gente viver consciente com a vida que a gente quer viver. E às vezes as pessoas fogem. Só que um dia a conta chega. Sempre a conta chega. Não tem como. E veja, não é uma ameaça, não é uma premonição, é só uma observação. Olha para o lado. Olha para os seus pais, eu olho para os meus pais, olha para os seus tios, para os seus vizinhos, para as pessoas que chegaram lá nesse lugar, e pergunta para elas do que elas se arrependeram. Eu tenho certeza que elas vão dizer que se arrependeram de coisas. Pede para enumerar 10 arrependimentos. 10. 5 arrependimentos. Garanto que no meio desses já tem um que você já está fazendo, alguma coisa que você está deixando de fazer, né? A probabilidade de você se arrepender no futuro é alta. Você vai esperar para ver? O meu convite é não. Não espere. Olhe para as coisas que você está fazendo. Sinta orgulho do que você faz. Aprenda com seus erros. Errar faz parte da vida. Só não erra quem não vive. Às vezes as pessoas querem buscar um propósito maravilhoso, algo que vai mudar o mundo. Muda o seu mundo primeiro. O seu. O seu propósito é... Eu adorei você falar isso, Bruno. Adorei. Eu vou adotar, né? O propósito da vida é a vida. Esse é o maior propósito de todo. Vive a sua vida. Coloque intensidade, coloque energia, sabe? Sente, toca, percebe o gosto das coisas. Sente as pessoas que estão com você. Sente a jornada que você está vivendo. Que ela seja... Que você chegue cansado ali no final, mas intenso. Mas presente. Né? Que você se arrependa que fez muito. Que eu acho que nunca vai ser arrependimento. Né? Do que você chegar lá na frente e dizer, pois é, naquele dia na conversa com o Bruno, que foi única, eu poderia ter falado e não falei. Fala! Qual o problema? Nessa mesma semana que passou de eu ficar orgulhoso com coisas que ia acontecer comigo, com meu filho, a gente passou por uma situação familiar onde uma tia da minha mãe passou por um problema. E minha mãe teve um estresse com uma prima, que é mais sobrinha do que prima, e minha mãe ficou a ajudar naquele momento que precisava. E eu liguei para ela, sabendo da história, né, conversando com ela, de falar assim, nossa, mãe, parabéns, eu me sinto muito orgulhoso de mesmo você tendo, né, as suas justificativas, tendo seus motivos, mas você está de prontidão para auxiliar, para fazer o bem para as pessoas, assim, tipo, isso encheu meu coração, sabe, assim, de talvez para ela não tenha feito tanto sentido, assim, mas para mim o fato de falar isso para ela, assim, me encheu, né? E depois eu conversando com a minha esposa, falei, nossa, eu falei isso para minha mãe, talvez para ela não tenha surtido tanto efeito, mas para mim foi tão bom falar, sabe, me causou uma sensação maravilhosa. E tem gente que vai perder a mãe, porque mãe vai morrer, pai, frase que eu falo lá, filhos vão embora, pais morrem, e amor eterno enquanto dura. O amor pelo trabalho, pela pessoa que você ama, pelo aquilo que você está apegado. Enquanto dura é assim. Vai morrer um dia, cara. E as pessoas não falam. Não falam porque tem vergonha. Vergonha. Depois você vai se arrepender. Fala. Olha, amo você. O Maurício está dizendo assim, amo vocês. O Maurício é sensacional. É um cara que se doa para o mundo. Se doa, se doa, se doa, se entrega, se entrega, se entrega ao extremo. Então, diga que você ama para quem você ama, porque um dia não vai estar lá. E aí, vai esperar chegar lá para testar o que outros já testaram? Já testaram. É aquela coisa, né, Bruno? Eu sei que nós somos bichos de hábitos. Nós somos. Temos hábitos para tudo. Tudo que a gente faz é um hábito que foi gravado. Bom, se eu sei que nós somos bichos de hábitos, que hábitos que eu quero construir que são bons para mim?
Porque se você não construir isso de forma consciente, vai construir de forma inconsciente. Vai construir de acordo com o que está à sua volta e não com o que você quer. Porque é assim que a gente funciona. É hábito para dirigir, para tomar banho, para comer, para acordar. Os rituais. Nós somos bichos de rituais. Hábitos, rituais, programas feitos. É assim. Não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo. A neurociência mostra que é assim. Para a gente economizar energia, funcionar melhor. Legal. Se é assim, quais são os hábitos que você está construindo de forma consciente, permanente, e que te transformam na pessoa que você quer, que te fazem sentir o sentimento que você quer sentir? Então, tá aí. O conhecimento é esse. Por que a gente não aplica? E é bem por aí. Uma certa vez, um outro grande amigo, às vezes a gente tem que ser mais puro nas atitudes, a gente se policia tanto para ser, né, polido. E aí eu fiz alguma coisa assim que já não me lembro o que é, mas o que me marcou foi a frase dele. Ele falou, cara, você de tão bonzinho que chega a ser otário. E aquilo assim me causou um impacto que eu não vi aquilo como uma ofensa, e ele tentou se justificar. Ele, cara, desculpa, eu não quero te ofender. Eu falei, cara, tá aí uma coisa que eu nunca me percebi, que eu quero ser um otário, mas agora eu vou ser um otário consciente, sabe? Independentemente do que as pessoas vão achar, mas assim, se você me achar um otário, tá tudo bem, cara. Eu tô fazendo o que é bom pra mim e vamos embora. E se você não entendeu o meu ato, se você tá tendo malícia no que eu tô falando, no que eu tô fazendo, tá tudo bem. É o seu nível de olhar para as coisas e foi muito bom para mim. Eu procuro ser assim desde então com as pessoas que estão ao meu redor, seja um amigo, seja no trabalho. Eu procuro confiar primeiro sem desconfiar, e se as coisas mostrarem o contrário, é um aprendizado, porque a pessoa não deveria estar o momento daqui para frente mais presente. Então, Deus vai me protegendo nesse sentido de aproximar e afastar quem é para ser. A energia faz isso, né, Bruno? A gente atrai energias boas com pessoas boas. Não adianta. Não adianta, não adianta. Sabe, o contexto, né, o ambiente molda o comportamento. Você cria um ambiente agradável, com energia boa, até vem gente que quer sugar a sua energia, que quer invalidar você, mas não fica. Não fica. Você tem que se manter fiel, né, àquilo que você acredita. Acho que é o Marcos, né? Vou ter que botar o óculos de novo, galera, porque senão não enxergo porra nenhuma. Uma coisa é dizer que ama, o Marcos está falando, a outra é se a pessoa está sentindo. E aí é aquilo que você falou, né? Eu me posiciono, eu coloco, eu entrego meu amor. Pode ser que a outra pessoa não reconheça naquele momento e está tudo bem, né? O que importa é que você está fazendo isso com coração, com amor, de uma forma que você está entregando isso, né, com aquilo que você sente de melhor. Talvez a pessoa não sinta naquele momento. Ela tem o momento dela, ela tem a percepção dela da realidade. A gente não sabe as histórias que as pessoas vivem. As pessoas têm muitas histórias dentro das suas histórias. A gente não sabe como é que ela reconhece. Aliás, piloto sabe. Porque piloto que passa plano de voo compreende as 5 linguagens do amor e consegue compartilhar o seu amor de um jeito diferente. A gente aprende, né, como que a gente comunica com as pessoas para que elas possam se sentir amadas, né, para que elas possam perceber o jeito, né, que você transmite o amor, assim como você também recebe. A gente aborda lá, um dos livros que a gente trabalha são as 5 linguagens do amor, né, que parece às vezes que é bobagem, mas cara, abre mundos na nossa mente e principalmente no nosso coração. Eu me sinto hoje, Bruno, mais em paz, né, mais sereno, sou mais sem vergonha mesmo, né, e vejo as cobranças. Agora eu me divirto com isso. Final de semana, a gente fez uma imersão para empresários, chamado Dobre os Seus Lucros. E é um trabalho que a gente começou a fazer para fazer uma rede de empresários, são 1.000 empresários em 3 anos que a gente vai construir. Mas o engraçado é que vem gente com bastante paradigmas. Paradigmas são apenas percepções construídas. Só isso, não tem nada demais. Tá lindo, cada um tem o seu, eu também tenho os meus. E tá tudo bem. Então são com percepções construídas. E eu gosto de brincar com isso. Então, eu uso lá uma camiseta bem simples e as pessoas ficam olhando de um jeito diferente. E tá tudo bem. A forma como você se posiciona
é que importa. Se o outro ainda não percebeu o que você está transmitindo, não importa. Importa que você está transmitindo com honestidade, com sinceridade, com o coração presente. É isso que eu acredito. Não, e você falou uma coisa importante. A gente hoje é tão estimulado a parecer do que verdadeiramente ser, né? Existe uma É, ordem para isso, né? É ser, fazer e ter, né? Então, apenas seja. Se a pessoa, muitas vezes, claro que a questão da autoimagem, a questão do que você, dependendo de onde, acaba impactando, mas se a pessoa se permitir a conhecer, né? E se ela se conhece primeiramente, ela começa a entender que não é só a questão da vestimenta. Às vezes você pode querer estar usando um terno, ou um blazer, ou uma bermuda, mas se é para você se sentir bem, mas não só para impactar, porque o ambiente exige, há um grande diferencial nesse sentido de você buscar ser, né? Eu acho que a vida tem que ser pautada nisso. Seja para você, né? Bruno, claro que a gente respeita. A gente não quer dizer isso, que vai ser o rebelde das calças rasgadas. Não é isso. Claro que a gente respeita o código de ética que um determinado ambiente percebe. Então, se eu vou fazer uma reunião no mercado financeiro, no banco, eu boto lá, né, toda me visto do jeito que aquele código de ética daquele lugar percebe. Mas aquele sou eu usando, vivendo aquele papel do executivo daquele mercado, em que conecta com as pessoas do jeito que elas percebem. E tá tudo bem aí assim. Né? O ponto é que às vezes as pessoas confundem esse comportamento, né, ou esse papel que você desempenha com a sua personalidade, né? E querem uma personalidade e aí eles entram em conflito. Mas isso é uma outra história, né? O importante, o convite é assim: se conheça, se permita se conhecer para que você possa viver uma vida melhor. Começa por aí. E você pode fazer isso sozinho, quieto no seu canto, não precisa falar nada para ninguém, ou você pode participar, né, de uma jornada, que é o convite do plano de voo. É uma jornada. O preço é irrisório, está aí no link da minha bio. Quem quiser conhecer, tem um resumo. A gente está fazendo agora, para essa última turma até sábado, um desconto VIP para quem quiser. Entra no link da bio, tem o resumo, tem tudo aí. Quiser me procurar via Instagram também, a gente já dá um jeito, né? O objetivo é fazer trocas, é a gente entregar para o mundo essa experiência, esse conhecimento, porque ele de fato tem mudado vidas de pessoas que estão dispostas e que querem pelo menos aprender, pelo menos ter um novo conhecimento, tá? E eu acho que é isso que a gente entrega lá. Então, ô Bruno, a gente já está fechando aí 1h10 de bate-papo, tá? E eu acho que a gente pode continuar conversando. Eu poderia começar agora. Você sabe o que essa frase significa? Só piloto sabe o que significa. Eu poderia começar agora. A energia só aumenta. E daí os teus recados finais para quem quiser viver a jornada, o que a gente veja bem, ó, quem está aqui, né, passando pela live, a gente não combinou nada. Eu simplesmente convidei o Bruno, a gente fez uma arte, ontem foi isso, tá? Hoje a gente está aqui conversando, não combinamos nada de nada, a gente foi vivendo a vida ao vivo. Isso é diferente. Isso é diferente. Eu vejo aí uma dezena, uma centena de pessoas falando um monte de coisa que não vive, combinando um monte de conversa para poder gerar e despertar nas pessoas interesse. Aqui é ao vivo, é real. O Bruno podia falar um monte de coisa aqui, dizendo, não gostei, não fiz, eu ia ficar com cara de tacho e tá tudo bem. Eu ia aprender com isso e ia fazer mudanças para a gente evoluir. Então dá tua mensagem aí para quem tá aí com a gente. Agradecer você pelo seu tempo, dedicação em servir, né? Tem uma frase muito bonita que eu gosto, que maior é o que serve. Então, quanto mais a gente serve, obviamente é melhor para nós, mas isso acaba reverberando para as pessoas. Convido fortemente quem participou um pouquinho aqui desse bate-papo com a gente, em participar sim do plano de voo, independentemente do seu momento atual, independentemente do quão importante é o seu tempo com a sua família, mas um tempo para si, num horário que realmente isso fez diferença, Flávio. É uma segunda-feira à noite,
eu percebi que a segunda-feira ela é mais lenta para muitos, né? Para alguns não, mas uma segunda-feira à noite é onde teria pouca objeção, poucos compromissos pessoais e familiares que pudessem interromper essa participação. Um horário bem tardio da noite, que também facilita, filho já de banho tomado, janta já dada, então assim, tudo propiciando, e realmente é muito gostoso a troca, certas situações que eu não havia vivido, as coisas que eu vivi me fizeram relembrar, e também dos livros, dos filmes que você aconselha. Claro que a gente depende de decisões são nossas, mas a gente se posicionar num ambiente onde seja favorável, onde o conteúdo seja que nos engrandeça, então nos permitir conhecer coisas novas também é muito importante. Então eu deixo meu recado aqui que permita-se viver uma experiência, mesmo que você já tenha vivido outras, mas viva essa experiência do plano de voo que vai te engrandecer como ser humano, que eu acho que esse é o ponto fundamental que o Flávio tenta buscar aí e fazer essa troca com as pessoas. Agradeço enormemente pela sua vida, Flávio, pelo convite, das pessoas que estiveram aqui com a gente. Então, muito bom, e se deixar a gente vai ficar batendo papo até amanhã. Então, vou fazer meu convite primeiro para o pessoal que quer conhecer, tá aí no link da bio, pode me chamar para conversar. A gente vai começar uma turma agora no dia 8 de agosto, na próxima segunda-feira. Nós temos, no máximo, são grupos de 15 pessoas, porque o objetivo é, de fato, entregar um trabalho legal, a gente compartilhar. Esse grupo agora de segunda-feira que começa, já tem 10 pessoas inscritas do Brasil inteiro, a gente do norte ao sul do Brasil, a gente tem mais 5 vagas só, e quando chega nas 15 para, porque de fato a gente faz uma rodada, eu compartilho coisas, e tem que ser uma experiência mais conectada, eu acho que isso é importante. Tem gente que fica lá com a câmera fechada e tá tudo bem pra gente, mas a gente sabe que a energia dela tá ali, então fica aí o convite, tá? Então até sábado a gente vai formar a turma, sábado a gente passa as orientações, e se alguém precisar de alguma coisa, pode me chamar. Se alguém tiver uma pessoa que está precisando, que não pode pagar, tá? Que não pode pagar, a gente tem uma vaga, me procura, eu vou dar para essa pessoa, tá aqui, né? Eu sei que o Bruno gosta de retribuir coisas também, então eu vou dar para alguém, mas ela não pode pagar, é uma pessoa que não pode, realmente, olha, tá precisando, tá se sentindo triste, tá com uma ausência de perspectiva nesse momento, precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, eu tô aqui dando um convite, tá? Bruno, pode ser você, pode ser alguém que está assistindo, indica, eu converso com a pessoa, tá? Mas alguém que de fato está sem condições financeiras. O preço é ridículo, tá? O conteúdo que é entregue lá para o preço que eu cobro é ridículo, é só para manter tudo funcionando, tá aí, e esse é o convite, tá bom? E para você, Bruno, eu gosto de terminar, é a primeira vez que a gente conversa numa live, né? E você já sabe o que eu penso sobre o tempo, que tempo é vida. Cada dia vivido é um dia a menos na história. E quando a gente encontra pessoas que compartilham tempo com a gente, né, e quando eu encontro pessoas que aceitam compartilhar tempo, para mim é compartilhar vida. Então eu quero te agradecer por um pedaço da sua vida que você compartilhou comigo. Eu valorizo isso sobremaneira. Não é uma conversa, e realmente eu sou muito grato por você ter dado um pedaço da sua vida para compartilhar comigo e com as pessoas que passaram por aqui as nossas visões, a gente compartilhar as nossas ideias. Quem sabe alguém pega aqui uma ideia, nem precisa fazer o plano de voo, vai ler um dos livros que a gente comentou, vai buscar um conhecimento que a gente comentou aqui e tá ótimo, né? Porque esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito, gerar energia para que essas pessoas comecem a mudar o seu mundo. Então, Bruno, um beijo no seu coração, um beijo para sua família. A gente vai conectar essas famílias aí em algum momento para a gente compartilhar histórias e dar algumas boas gargalhadas. Obrigado de coração por você ter aceito e compartilhado o tempo de vida, tá bom? Obrigado, Flávio. Grande abraço. Obrigado a você. Um beijo a todos.
A gente se encontra no voo, a gente se encontra aí na jornada. Bom voo para todos nós. Um abraço.